O homem não pode explorar novos horizontes sem a coragem de perder de vista a costa. Esta frase revela uma verdade fundamental. Para conquistar algo novo e significativo, é necessário abandonar a segurança e os limites do que é conhecido. Marie-Louise von Franz, psicóloga suíça, foi uma das pioneiras em observar um fenômeno psicológico preocupante que surgiu com mais evidência no meio do século XX. Ela percebeu que muitos adultos jovens, que estavam apenas começando sua vida adulta, estavam falhando em amadurecer psicologicamente. Esses indivíduos mantinham uma imaturidade emocional e mental, embora já estivessem fisicamente maduros, vivendo uma realidade de falha no crescimento psicológico. Von Franz, alarmada com essa condição, começou a investigar mais profundamente esse fenômeno e, em 1959, deu uma série de palestras que trouxeram à tona o que ela chamou de psicologia do puro eterno, traduzido do latim como filho eterno. Esse conceito, que em seu uso original se referia a uma divindade imortal e infantil, foi adaptado por Carl Jung, seu mentor, para descrever pessoas que, como Peter Pan, recusam a maturação e a responsabilidade adulta. Jung usou o termo para descrever um padrão psicológico em que o indivíduo se recusa a amadurecer, perpetuando um estado de infância emocional que o impede de alcançar o pleno potencial da vida adulta. Em uma dessas palestras, von Franz descreveu o puro eterno como aquele que se vê preso à psicologia da adolescência, uma fase em que características próprias de um jovem de 17 ou 18 anos continuam a se manifestar em sua vida adulta. O adulto, portanto, mantém atitudes e comportamentos que são típicos da juventude, como a busca por prazer imediato, a falta de responsabilidades e a dependência excessiva da figura materna. Essa dependência emocional, muitas vezes exacerbada, cria uma situação em que o indivíduo se sente incapaz de sair da zona de conforto proporcionada pela mãe ou figuras maternas, não desenvolvendo autonomia ou uma identidade sólida. Von Franz previu que esse problema se expandiria ao longo das décadas, afetando cada vez mais indivíduos à medida que a sociedade se tornava mais complexa e os papéis tradicionais de pai e mãe se modificavam. Ela previu que o problema do puro eternos se espalharia por diferentes culturas e se tornaria uma característica comum do comportamento juvenil no mundo ocidental. De fato, suas previsões se mostraram surpreendentemente precisas, especialmente entre os homens. Muitos jovens da atualidade enfrentam dificuldades acadêmicas, sociais, espirituais e até financeiras. Eles prolongam sua dependência dos pais, muitas vezes vivendo até os 30 anos ou mais dentro de casa, preferindo a segurança da vida familiar em vez de se arriscar no mundo desconhecido da independência. Além disso, ao invés de buscar algo que os desafiasse a crescer, muitos desses jovens se perdem no consumo das realidades virtuais da internet, jogos de videogame e pornografia. Esses meios oferecem uma gratificação instantânea, permitindo que esses indivíduos se afastem das dificuldades do mundo real, onde são obrigados a tomar decisões e enfrentar consequências. A vida para esses jovens se torna uma jornada passiva, onde os desafios e responsabilidades são evitados e substituídos pela busca constante por prazeres momentâneos. Dado o impacto profundo e generalizado desse problema, seria difícil não ver o dilema do puro eterno como uma das principais neuroses do mundo moderno, afetando não só os jovens, mas também a sociedade em geral, que se vê diante de uma geração incapaz de lidar com os desafios da vida adulta. Como von Franz explicou, um homem que vive com um complexo de mãe está, em grande parte, condenado a lutar contra suas tendências imaturas, e assim se vê preso ao ciclo do puro eterno. Ao longo da história humana, os papéis de mãe e pai foram fundamentais na formação do indivíduo. As mães sempre desempenharam um papel de maior interação com os filhos, pois eram responsáveis pela alimentação, pelo cuidado físico e pela atenção emocional. Esse envolvimento intenso e constante da mãe com o filho cria uma relação emocional muito forte e duradoura,
que se torna difícil de superar quando a criança cresce. James Hollis, um psicoterapeuta junguiano, descreve a experiência do filho com a mãe como uma internalização de um complexo, um aglomerado de energia emocional que se torna difícil de controlar pelo ego. Isso ocorre porque a mãe é uma figura de cuidado e acolhimento, e sua presença emocional cria no filho uma necessidade constante de proximidade. Ao contrário, o pai, embora desempenhe um papel importante de proteção e fornecimento de recursos, tradicionalmente tem um papel secundário na formação emocional do filho, sendo mais focado em garantir que o filho se desenvolva para ser independente e capaz de enfrentar o mundo. O papel crucial do pai é justamente auxiliar o filho a se libertar da dependência excessiva da mãe, a fim de se tornar um adulto responsável. Em muitas culturas ao longo da história, a transição da infância para a vida adulta foi facilitada por rituais de iniciação que tinham como objetivo separá-los psicologicamente da figura materna. Esses rituais ocorriam geralmente após a puberdade, marcando o início de uma nova fase na vida do jovem. Tais rituais eram conduzidos por figuras de autoridade, muitas vezes anciãos ou líderes da comunidade, e eram, de forma simbólica, uma morte da infância e um renascimento para a vida adulta. Mircea Eliade, em Rites and Symbols of Initiation, descreve esses rituais de iniciação, onde os jovens eram retirados de seus lares, muitas vezes em um ato dramático, afastados de suas mães e levados a viverem em lugares isolados, às vezes por longos períodos, enfrentando desafios físicos e psicológicos. Esse afastamento da mãe simbolizava a perda da infância e a preparação para enfrentar as responsabilidades e adversidades do mundo. O rito culminava em um retorno triunfante ao seio da tribo como um membro adulto, com novas responsabilidades e uma identidade formada. Esses rituais, realizados de maneira marcante e muitas vezes intensa, tinham a intenção de preparar o jovem para a vida adulta de uma forma que a sociedade moderna não oferece mais. No Ocidente moderno, não há rituais equivalentes que marquem essa transição de forma tão clara e profunda. Mircea Eliade observa que uma característica do mundo contemporâneo é justamente a falta de rituais de passagem significativos. Sem uma estrutura cultural que oriente o jovem em sua passagem para Varna, a vida adulta, a responsabilidade de iniciar esse processo recai sobre os pais, e mais especificamente sobre o pai. O pai, como figura emocionalmente presente, deve ser capaz de guiar o filho para a independência e para a criação de uma identidade sólida, capaz de enfrentar os desafios da vida. Infelizmente, muitos pais não estão emocionalmente preparados ou disponíveis para cumprir esse papel de iniciação. Isso se deve, em grande parte, ao fato de que muitos pais estão ausentes, seja por razões físicas ou emocionais, e não conseguem prover a orientação necessária. Para que um pai cumpra sua função de guia, ele precisa ser emocionalmente forte, independente e capaz de mostrar ao filho que há um mundo além da zona de conforto da infância. O pai deve ser uma figura que inspire seu filho a buscar seus próprios objetivos, a ser capaz de enfrentar adversidades e a construir sua própria identidade. A ausência emocional do pai é uma das maiores causas dessa falha na iniciação. Em um estudo citado por Sam Ocheron em Finding Our Fathers, apenas 17% dos homens americanos afirmaram ter uma relação positiva com seus pais durante a juventude. Esse dado é alarmante, pois indica que a maioria dos jovens cresceu sem o apoio psicológico de uma figura paterna, sólida e presente. James Hollis reflete sobre essa ausência, dizendo que vivemos na era do pai ausente e que muitos jovens sofrem profundamente por isso. Eles são pressionados a abandonar os confortos de casa, a superar a dependência emocional da mãe e a construir uma vida independente. Tudo isso sem o suporte de um pai. Essa falta de apoio paterno tem consequências devastadoras, pois a ausência do pai geralmente leva a uma superproteção por parte da mãe, que tenta compensar a falta de uma figura masculina com uma atuação excessiva na vida do filho. A mãe, por sua vez,
pode se tornar emocionalmente dependente do filho, criando um ciclo de dependência que impede o desenvolvimento do jovem. Esse processo, muitas vezes inconsciente, cria uma relação disfuncional entre mãe e filho, que fica cada vez mais difícil de quebrar. O efeito dessa superproteção materna é que o jovem nunca tem a oportunidade de desenvolver sua própria autonomia. Ele não é desafiado a sair do conforto familiar, a tomar decisões difíceis ou a enfrentar as consequências de suas escolhas. Quando isso acontece, o jovem se torna emocionalmente preso à mãe e incapaz de lidar com os desafios da vida adulta. Ele busca refúgios em relacionamentos que mimetizam a dependência materna ou em vícios que proporcionam uma sensação de segurança, mas que, na verdade, são formas de fuga da realidade. Se não encontrar a mãe, ele pode procurar outras mulheres que o tratem da mesma maneira ou se perder em adições que o aprisionam ainda mais. Em última análise, o complexo materno cria um bloqueio no processo de individuação, essencial para que o indivíduo se torne um adulto capaz de lidar com a realidade. Ao invés de desenvolver sua independência e sua consciência, o jovem é levado pela necessidade de regressar ao útero emocional da mãe, à segurança da infância. Ele se encontra em um estado de constante busca por reconciliação com o passado e com os sentimentos não resolvidos, o que o impede de enfrentar o presente com maturidade. Ele está então preso ao sonho, não à batalha da vida real.